Esse cara decide roubar milhares de dólares durante uma corrida da NASCAR, e para isso ele terá que executar um plano mirabolante, com direito a fugas da prisão e explosivos, tudo isso sem ser notado pelas autoridades. Fala galera, hoje no resumo filmes iremos acompanhar Logan Lucky, Roubo em Família, um filme de drama e comédia lançado em 2017, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo Jimmy Logan contando sobre sua música favorita para sua filha Sadie, e no meio da conversa, a menina lembra sobre o show de talentos que participaria. E aí seu pai promete levá-la ao ensaio depois do trabalho. A menina ainda revela ao pai que sua mãe queria pagar o plano de celular dele, para ela ter como se comunicar com o ex. Mas Jimmy não aceita, já que só usa o aparelho para registrar os momentos com a filha. Quando o dia do ensaio chega, Jimmy é demitido por causa de um problema que sofria na perna, o que fazia ele mancar constantemente. E tentando ignorar o que aconteceu, ele visita o salão de beleza onde sua irmã Melly trabalhava. Chegando lá, Jimmy não menciona sua demissão, e mente dizendo que havia saído cedo do trampo para levar Sadie ao ensaio, que pro seu desespero tinha sido no dia anterior, e foi Melly quem teve que levar a menina. E aí uma cliente metida chamada Dona Púrpura fala sobre o passado de Jimmy como quarterback, e que ele teve que se aposentar devido ao problema que desenvolveu na perna. E então ele sai de lá e vai até a casa da mãe de Sadie, sua ex-esposa Bobby Joe. E é claro que a mulher se indigna pelo cara ter esquecido a própria filha, mas ele se desculpa e foge do assunto, questionando sobre a placa de vende-se no quintal. Nessa hora, Sadie chega interrompendo a conversa, e Jimmy a convida para tomar um sorvete, mas a mãe dela tinha proibido a filha porque sorvete tinha muita caloria, e ela achava que ninguém gostava de pessoas gordas. E por mais que estivesse chocado ao ouvir aquilo, o cara não tem nenhuma atitude. É aí que aparecem os dois filhos do atual marido da Bob, um vendedor de carros chamado Mori. O cara ia levar os pequenos ao shopping para assistir Velozes e Furiosos, mas Jimmy não achava que esse filme era bom para crianças, e Mori discorda, já que elas sempre dormiam, permitindo que ele assistisse em paz. Mesmo com a sua filha pedindo para ele ir junto, Jimmy mente que não poderia ir porque tinha que trabalhar, e pelo olhar da Bob, provavelmente ela já sabia que aquilo era mentira. Para não deixar a filha magoada, Jimmy promete que a levaria para tomar sorvete, e a menina já mostrava estar alienada, já que ela só comeria se fosse sorvete de iogurte para não acabar engordando. E aí a Sadie conta que iria cantar a música Umbrella da Rihanna na apresentação, só que os pestinhas falam que a música era sobre as partes da cantora, e eles nem levam um puxão de orelha por isso. E antes de ir embora, Bob explica que a placa de vende-se era porque ela e o marido queriam se mudar para outro estado para expandir os negócios, mas Jimmy não aceita porque não quer ficar longe da filha, prometendo que procuraria os seus direitos, mas a mulher joga na cara dele que é ela que tinha a guarda da filha. E pessoal, só por vias de curiosidade, a música mencionada no início do vídeo é Take Me Home Country Roads, um clássico do gênero folk country lançado em 1971 pelo cantor John Denver. E eu tenho que admitir pra vocês que essa é uma das minhas músicas preferidas também. Já sobre o jeito que a mãe de Sadie está ensinando a pequena, por mais que seja bom evitar alimentos que engordam, isso não deve ser expressamente proibido, já que crianças precisam ser crianças, e de vez em quando podem comer esses tipos de alimentos. Tudo sem exageros, é claro. Ao anoitecer, o cara vai até o bar Duct Tape, onde seu irmão Clyde trabalhava, e o cara já recebe o irmão falando que a família deles era amaldiçoada, e que se não fosse, ele não teria perdido a sua mão na guerra, e Jimmy não estaria naquela situação. Cansado de ouvir o irmão, Jimmy sai para tomar um ar, e aí o grupo de pilotos da NASCAR chega no lugar, e do nada, o líder deles chamado Max começa a zombar da deficiência de Clyde. O mané pede um drink que é preparado perfeitamente pelo Clyde, mesmo ele usando apenas uma mão. É aí que Jimmy volta mais tranquilo, mas a sua paz não dura muito, já que o Max também zomba do problema que ele tinha na perna. Só que o Jimmy não aceita calado e desce a porrada nos pilotos, enquanto o Clyde tacava fogo no veículo deles, que a esse ponto estavam dando uma surra em seu irmão, mas eles param assim que notam as chamas. Mesmo depois de apanhar, Jimmy sai do bar jogando o celular dos pilotos nas chamas e indo embora dizendo a palavra couve-flor, um código usado entre os irmãos quando um plano arriscado estava para ser executado. No dia seguinte, Jimmy prepara o café da manhã preferido de Clyde e ainda deixa um papel com passos para se planejar um roubo a banco, tudo na intenção de convencer o cara a entrar nessa furada, e o pior é que funciona. Para explicar o plano, Jimmy criou até mesmo uma maquete do autódromo Charlotte Motor, um circuito de corrida de carros onde o roubo iria acontecer, sendo tão grande que tinha até mesmo a própria penitenciária. Ele conta ao irmão sobre o dia em que ajudou a salvar um minerador soterrado nos sumidouros do autódromo, descobrindo uma passagem para uma rede de canos, que é usada para levar cápsulas com dinheiro vivo das barracas do autódromo direto para um cofre do banco principal. Depois que Clyde aceita participar, os dois vão até uma prisão pedir ajuda a Joe Bang, um criminoso especialista em explodir cofres de banco e que sofria de pressão alta, andando sempre com um frasco de sal com baixo teor de sódio. O cara fala que não iria ajudá-los, já que tinha uma grana preta esperando por ele depois que saísse, mas os Logan revelam que sabiam do dinheiro, porque o irmão do Joe abriu o bico para a esposa, que achou a grana e fugiu para a Flórida. Vendo que havia perdido tudo, Joe ouve o plano e termina rindo da cara deles, já que a ideia dos irmãos era libertar o criminoso em plena luz do dia para ele explodir o cofre e ainda voltar para
para a prisão sem que ninguém percebesse. E mesmo com um plano tão doido, Joey é convencido e aceita com a condição dos seus irmãos participarem, pois eles tinham habilidades que seriam úteis. E aí ele manda a dupla encontrar os caras no Festival de Páscoa do Condado de Boone. E pessoal, esse filme tem algo em comum com o Mistério dos Escavadores que trouxemos aqui no canal recentemente, já que aqui a família Logan também é conhecida como sendo amaldiçoada e azarada. E digamos que essa ideia de famílias amaldiçoadas não é encontrada apenas nos filmes, já que a família Kennedy também é considerada amaldiçoada nos Estados Unidos, devido aos vários eventos trágicos que ocorreram com seus membros, indo desde acidentes de carro até finalizações. Mas voltando ao filme, vemos a família Logan chegando no festival, e Moody zoa a Melly por ela dirigir um Chevrolet velho, enquanto podia comprar o Mustang dele, mas a mulher dá uma patada no cara, dizendo que era muito fácil para ele dar ré com a ajuda de um câmbio automático. Então a família vai assistir a uma corrida de carros infantis, onde Sadie quase vence. Só que ela sai decepcionada por não ter chegado em primeiro. Nesse meio tempo, Jimmy e Clyde encontram os irmãos de Joe Bang, dois ex-criminosos que abandonaram a bandidagem e passaram a seguir o evangelho. E aí eles inventam uma história para convencer os caras. Então os irmãos Bang são mandados por Joe até a floresta, para eles encontrarem um sujeito vestido de urso que lhes entrega uma bolsa. Enquanto isso, Clyde lança seu Pontiac Grand Prix numa loja de conveniência, sendo condenado a 3 meses de prisão. Já a Melly ficou responsável por mandar as medidas do camburão que Clyde e Joey utilizarão para fugir. E com essas medidas, os dois criam caixas para se esconderem na hora da fuga para não serem pegos pelos espelhos da polícia. Durante o desenrolar do plano, Jimmy leva a filha para se preparar para o dia da apresentação, bronzeando a menina com o borrifador do seu amigo Earl, e depois deixando ela com Melly para pôr extensões no cabelo. Do lado de fora, Jimmy é abordado por uma médica chamada Sylvia, que vê o ferimento no rosto dele e o chama até a van para dar uma olhada. Lá, a moça lhe dá uma injeção de antitetânica, e ele descobre que os dois já tinham estudado juntos. Mas quando Jimmy estava quase fisgando a moça, uma amiga dela aparece, e ele sai mostrando interesse por Sylvia, e lembrando ela de quando eles ficavam. Mas a médica se despede antes de relembrar os detalhes. Agora em casa, Melly pintava algumas baratas que utilizaria no plano, e ela aproveita para questionar o Jimmy sobre o que eles fariam caso tudo desse errado. Mas o cara não se preocupa com essa probabilidade. Já os irmãos Bang arrumam as ferramentas para executar o roubo, e Jimmy passa no trabalho para pegar o mapa do sumidouro. Mas quando estava indo embora, ele encontra o seu ex-supervisor, e descobre que as obras estavam quase terminando, e logo todos os sumidouros seriam fechados. Isso deixa Jimmy inquieto, já que agora ele teria pouco tempo para colocar o plano em ação. Então ele e Melly passam para a próxima etapa, mandando um bolo para uma das contadoras do banco principal chamada Glima. Mas antes que ela pudesse aproveitar a sobremesa, uns guardas a informam que o seu carro foi amassado. Mas aquilo era apenas uma distração para dar tempo dos irmãos Bang se disfarçarem de funcionários e adentrarem a parte do encanamento, onde eles posicionaram as baratas da Melly dentro dos canos, encontrando o bolo da Glima. Com isso, uma equipe de detetização foi chamada, e os irmãos Bang se disfarçaram entre os profissionais para descobrirem a senha do cofre, que eles passam para o Jimmy logo em seguida. O próximo passo era tirar Joey da cadeia, e para isso ele bebe uma grande quantidade de água suja direto da bica, misturando com a comida da cadeia, que com certeza não era muito boa, gerando uma dor de barriga das brabas. E ok galera, se você trabalha dentro de um banco e acaba recebendo um pacote misterioso sem um bilhete nem remetente, é claro que você não vai sair aceitando, mas sem comunicar os guardas e a gerência de que você não havia pedido nada. Ainda mais quando estamos falando dos Estados Unidos, onde nasceu o criminoso Unabomber. Esse cara foi responsável por diversas finalizações e acidentes, e ele cometia seus crimes mandando pacotes bombas para várias pessoas. O Unabomber também enviava cartas contendo esporos de anthrax, que são extremamente perigosos e podem causar uma doença contagiosa conhecida como carbúnculo, que gera úlceras na pele e dificuldades respiratórias. No dia da apresentação da Sadie, Melly deixa a sobrinha para roubar um Mustang azul do Moody para buscar o Clyde e o Joey, que nesse momento conseguiram dar um migué na enfermeira e passar por uma abertura atrás de uma lixeira no banheiro. Saindo na marcenaria, os dois conseguem acoplar as duas caixas debaixo do camburão, se enfiando nos compartimentos sem serem encontrados pelos guardas. Então o carro parte até parar no posto onde Melly já esperava, e depois vai direto para o autódromo. De volta para a cadeia, alguns presos aliados de Joey iniciam uma briga para chamar a atenção dos guardas, fazendo os oficiais de refém e exigindo como troca as cópias dos 3 últimos volumes da saga Game of Thrones. E enquanto esse caos tá rolando, os irmãos Bang criavam uma solução química para explodir uma pista de controle, para que assim o Wi-Fi parasse de funcionar no autódromo, e todos fossem obrigados a pagar com dinheiro, fazendo a grana rolar pelos canos e enchendo o cofre. E como sempre, tinha patrulhas nas estradas. E aí Jimmy denuncia o Cadillac roxo da Dona Púrpura para criar uma distração, e assim Melly consegue passar sem ser vista pelo oficial que estava intimidando a velha. E aí Jimmy usa uma entrada de serviço para ir até os canos, esperando Clyde e Joey chegarem. E minutos antes da corrida começar, descobrimos que um dos times concorrentes era o de Max, que era o patrocinador com sua marca de bebidas. E o cara obriga seu piloto Dayton a beber para promover a marca, o que o coitado faz sem vontade nenhuma, e com razão,
prisão, já que ele desmaia no meio do percurso, batendo o carro e perdendo a corrida. Ainda no presídio, o diretor tentava negociar a libertação dos guardas. O problema é que 2 dos livros que os presos queriam nem sequer tinham sido lançados ainda, e o cara acaba ficando com as mãos atadas. Quando chegam no autódromo, Joey e Clyde param para comprar pacotes de gummy bears e vão até o Jimmy usando uma saída de lixo. Lá o cara entrega a Joey um saco com tubos de alvejante em gel, e o criminoso puxa o frasco de sal falso para criar uma reação explosiva. Porém, os irmãos Logan não acreditavam que aquilo daria certo, e só na segunda tentativa que a bomba realmente funcionou, gerando uma explosão que fez uma fumaceira subir pelos canos, sendo percebido pelos comerciantes. Por isso, os guardas são acionados para averiguar o que aconteceu, enquanto o grupo utiliza um tubo para passar a grana para várias sacolas. Mas um problema acontece com a máquina, e Joey acaba sugando a prótese de Clyde. O cara fica extremamente nervoso, quase desconstruindo a máquina para ter o seu braço de volta. Afinal, aquela prótese poderia ligá-lo ao crime, e Jimmy se altera culpando os irmãos Bang, iniciando uma discussão que logo é apartada por Joey, que faz Jimmy convencer o irmão a prosseguir com o roubo. Paralelo a isso, os oficiais paravam para investigar uma fumaça que saía de uma sala, mas era apenas eu criando uma distração para Joey chegar até os irmãos que ainda não tinham saído com o dinheiro. Ele encontra os dois tentando abrir o portão para o estacionamento do autódromo, mas só com a ajuda de Jimmy que eles conseguem atravessar e se livrar dos guardas que estavam na sua cola. Agora que conseguiram a grana, o próximo passo era levar Clyde e Joey de volta para a prisão. E enquanto os dois saíam, ele acaba presenciando uma discussão entre Max e Dayton por conta da cerveja que o piloto foi obrigado a beber. Frente a frente com o valentão que zombou dele e do seu irmão, Clyde quebra o nariz do cara e parte com Joey de volta ao presídio pegando uma carona com Melly, que iria voltar para a apresentação de Sadie. Já o Jimmy sai do sumidouro com a grana escondida na picape e também vai direto para a apresentação da filha. Nessa hora, os presos da penitenciária simularam um incêndio falso para que Clyde e Joey entrassem na prisão disfarçados de bombeiros e se misturassem entre os detentos, o que acaba funcionando, e assim o plano é concluído com sucesso. Felizmente, Jimmy consegue chegar à apresentação da filha na hora certa, deixando a menina tão feliz a ponto dela escolher cantar a música favorita do pai, o que rendeu a ela um belo troféu. Mesmo com um final feliz, Jimmy volta atrás com um roubo do cofre e deixa uma picape com toda a grana para a polícia encontrar. Só que isso não foi o suficiente para parar a agente Grayson do FBI, que agora estava em busca dos autores do roubo. E toda a cidade já estava sabendo do ocorrido, e os irmãos de Jimmy ficaram tão bravos que pararam de falar com o cara, já que eles fizeram todo aquele esforço à toa e não receberam nada em troca. Em busca de um culpado pelo roubo, Grayson coletava o depoimento de Max, que acusou o Clyde de tê-lo agredido e roubado dinheiro, e quando ele tenta usar o Dayton como álibi, a agente revela que já tinha interrogado o piloto, que negou tudo o que Max tinha contado. A mulher tenta a todo custo encontrar provas contra Jimmy e Clyde, já que eles eram os principais suspeitos, mas mesmo conversando com o diretor do presídio, o ex-supervisor de Jimmy e o porta-voz do autódromo, ela não consegue nenhuma evidência. Depois de um tempo, Clyde finalmente sai da prisão e é recebido por Melly com presentes, e um deles era um braço novo mandado por Jimmy. Mais tarde, Joey também é liberado, indo direto para o bar atrás de Jimmy e da grana. Porém, ele sai de lá decepcionado por descobrir que Jimmy havia se mudado para o sul, voltando para sua antiga casa. No dia seguinte, Joey ouve algumas batidas na porta e sai para atender, mas ele não encontra nada além de uma pá vermelha, e o seu instinto o leva a cavar o solo logo abaixo do balanço vermelho que ele tinha no quintal. E ao cavar o buraco, o cara encontra um saco preto repleto com dinheiro. Enquanto isso, o festival de Páscoa ainda acontecia, e os irmãos Logan estavam lá assistindo a gincana dos irmãos Bang. É aí que vemos todo o plano sendo revelado pela perspectiva de Jimmy, mostrando que Melly ajudou o irmão a coletar dinheiro suficiente para ajudar a todos que os ajudaram, ou foram envolvidos no plano mesmo que indiretamente. E o cara esperou todos irem embora para tirar as digitais e alterações feitas no sumidouro, jogando os sacos com a grana numa lixeira que foi mandada por Eu até um aterro sanitário. E aí, com posse dos sacos e longe de suspeitas, Jimmy começou a mandar envelopes com dinheiro para as pessoas, incluindo o detento que ajudou o Joey, assim como a médica Sylvia e a Glima que trabalhava no banco. Depois de tudo, Jimmy arrumou um emprego temporário no sul para ficar mais perto de Sadie. E agora, Bob Joe era uma mãe mais dedicada e receptiva com Jimmy. E quando o cara estava saindo com sua filha, vemos que ela deixou as loucuras da mãe de lado. No bar, Jimmy conta ao irmão que a polícia não tinha como chegar nele, por causa da linha do celular que foi cortada, já que ele não havia pago a conta. Até porque ele só usava o celular para tirar fotos com a filha. E no fim, os irmãos Logan estão no bar, quando o Sylvia aparece para se encontrar com Jimmy. E pelo visto, Joe e Melly estão no encontro, enquanto Clyde acaba sendo fisgado pela agente Grayson, mostrando que ele está prestes a entrar numa grande enrascada. Fala galera, como vocês acham que a relação do Clyde com a agente Grayson vai terminar? Me contem aí nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos
nos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.